Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por esses 21 dias, onde o Teu Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, e nós abrimos o nosso coração para recebermos ainda mais do Senhor, amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu fiquei vendo os vídeos, que as nossas crianças fizeram, e eu fiquei tão impactado pelo engajamento das nossas crianças, elas compartilhando e se envolvendo, e eu falei, uau, que fantástico. Mas eu sei também que nem todos se envolvem de tal maneira, mas quando nós olhamos ali, essas crianças, com o coração aberto para receber, e mais do que isso, elas não somente receberam através da ministração do livro dos Atalaias, mas elas começaram a abrir a sua boca e dar. E eu estava conversando com a Daniela, que gravou os posts e tudo mais, e ela falou, pastor, ela falou, acabei de postar, algumas pessoas já estão vendo, teve mais de 1000 visualizações, assim, muito rápido e tudo mais, foi compartilhando ali, e eu falei, puxa vida, que coisa extraordinária. Mas o que essas crianças fizeram? Só gravaram um pequeno vídeo, abriram a sua boca, e começaram a testemunhar da lição, compartilhar daquilo que Deus havia falado com cada uma delas. Pastor, elas leram toda a Bíblia? Não. Elas fizeram os cursos do Trilho Vencedor? Não. Elas simplesmente decidiram ser testemunhas. E elas foram enviadas da maneira dela. Muitas pessoas, acredite, estão sendo impactados por um simples vídeo de 1 minuto. Mas muitas vezes nós temos a oportunidade de abrirmos a nossa boca, mas não abrimos. O tema do jejum é chamados para fora. Então eu creio que esse foi só o treinamento para aquilo que nós vamos experimentar nesses dias. Então a Paula vai fazer esse evangelismo com as crianças, mas eu queria convocar toda a igreja. Enquanto as crianças evangelizam crianças, os adultos vão evangelizar os adultos. Os jovens vão evangelizar os jovens. Esses dias os jovens foram lá, semana passada, saíram para fora, e essa é a grande questão. Por que vão? Porque começaram a entender. E eu vi minha filha, quando ela voltou do parque, ela estava extasiada, algo aconteceu. Por que ela estava extasiada? Porque ela foi preenchida pela vida de Deus. Ela teve a oportunidade de ministrar e perguntar ali se algumas pessoas queriam aceitar Jesus. Ela falou, pai, 3 pessoas aceitaram. Eu acho que foi a primeira experiência dela em falar, e as pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Isso trouxe um prazer, um êxtase, uma satisfação. Fala para a pessoa do seu lado, satisfação. E é interessante que todos nós nascemos com essa questão de satisfação. Todo homem, toda mulher, ela sempre está procurando ser satisfeito em muitas áreas, mas muitas vezes nós procuramos satisfação, encontramos um tipo de satisfação, mas pode ver que ela é muito passageira, é só um breve período de satisfação, e depois aquilo que era para ser uma grande satisfação, ela se perde. Às vezes você procura satisfação em relacionamentos, e aí dá um grande êxtase, mas é muito momentâneo, daqui a pouco os problemas vêm, e você percebe que essa satisfação foi momentânea. Talvez é uma questão financeira, você fala, não, preciso empreender, e aí você empreende, dá um certo prazer, mas daqui a pouco você vai ver que esse prazer,
ele é momentâneo. Talvez você fale, não, casamento. Aí você casa, grande êxtase, grande dia, mas daqui a pouco você vai ver que tem uma insatisfação. Ainda que teve um prazer, mas daqui a pouco você vê que não é. Existe uma sede interior que parece que nunca acaba. Você fala, não, então eu preciso ter filhos. E aí você tem filhos, os filhos dão prazer também. Mas mesmo com os filhos você percebe que está faltando alguma coisa. Aí você fala, não, é um carro, preciso trocar o carro. Você compra um carro lindo, maravilhoso. Mas daqui a pouco, se aquele carro também não traz mais essa satisfação. Fala, não, então é a casa. Mas daqui a pouco você descobre que a casa também não traz satisfação. E tem muitas pessoas que, apesar de conhecer o Senhor Jesus, apesar de estar na igreja, estão ainda procurando essa satisfação. E muitas delas estão vivendo um cristianismo fake. O que é um cristianismo fake? É um cristianismo de aparência. É um cristianismo que não tem raiz, não tem lastro. É um cristianismo de performance. Chega na igreja, aleluia, glória a Deus. Quando sai, o mesmo tratamento que tinha. Dizem que é piada, mas eu creio que essa piada tem muita realidade. Diz que certa vez uma criança chegou para o pastor, falou, pastor, eu quero morar na igreja. Eu posso trazer minha cama aqui para a igreja, que eu quero morar aqui na igreja. E aí disse que o pastor falou, mas por que você quer morar aqui na igreja? Você tem que morar com os seus pais. Ele falou, não, mas eu vou trazer o meu pai e minha mãe também, eu vou trazer todo mundo aqui para a igreja. Eu quero morar aqui na igreja. E o pastor falou, mas por que você quer morar aqui na igreja? Ele falou, não, porque aqui meu pai trata tão bem minha mãe. Aqui meu pai trata tão bem a gente. Aqui meu pai fala comigo, ele me abraça. Mas quando a gente sai da igreja, meu pai é um jumento. Meu pai nem fala com a gente. Então eu quero viver aqui na igreja, com meu pai e com a minha mãe. Então veja, aquele menino encontrou satisfação dentro da igreja, porque ali os pais faziam um fake do verdadeiro cristianismo. Mas o Cristo é para ser vivido em todo e qualquer lugar. E acredite, comece em casa. Comece em casa. Começa você investindo. E muitos lares são disfuncionais por não entender isso. Muitas famílias têm sido destruídas porque os cônjuges encontraram mais prazer nos filhos do que no próprio cônjuge. Mas acredite, um dia seus filhos vão embora, mas seu cônjuge vai ficar, e aí vai ser uma outra crise. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, todos nós, sem exceção, temos a oportunidade de viver algo que não seja fake, algo que é real, algo que verdadeiramente tem a ver com o estilo de vida do evangelho, algo que verdadeiramente nós possamos olhar para a cruz e falar, valeu a pena. Mas enquanto você não tem essa revelação, você pode estar andando com Jesus, mas não ser saciado. Pastor, como isso é possível? Os irmãos conhecem a passagem da mulher samaritana. Jesus chega ali no poço com os discípulos, e os discípulos vão até Samaria, porque eles estavam com fome, e eles foram comprar comida. Foram até Samaria comprar comida, e Jesus fica ali no poço.
Quando é mais ou menos por volta do meio-dia, sol escaldante, ninguém vai a esse horário ao poço. A mulher samaritana vai lá, porque ela tinha sede. E por conta do preconceito do estilo de vida dela, ela ia lá porque ela não queria se relacionar com ninguém. Mas aí quando ela chega lá, ela encontra com Jesus. E aí, eu não vou ler o texto, vou contando aqui, conta do horário. Mas o texto diz que, quando ela chega lá, ela se depara com Jesus. E havia algo interessante, os judeus não se davam com os samaritanos. Então, quanto mais um homem falar com uma mulher samaritana. Mas ali o contexto, aquela mulher terminou lá porque ela tinha sede. E Jesus fala, olha, se você tomar da água que eu te der, se você soubesse, quem fala contigo, você jamais vai voltar a ter sede. Ou seja, havia um senso de satisfação em que ela procurava. E aí, Jesus pergunta para ela, cadê teu marido? E ela fala, eu não tenho. Jesus fala, disseste bem, porque já teve 5, que está com você não é. Ela era amaziada. Mas nesse momento acontece algo extraordinário. Porque aquela mulher, havia um clamor na sua alma, por ser uma mulher satisfeita. Sabe, todos nós, enquanto você não tem essa experiência de ser satisfeito em Cristo, enquanto você não tem essa experiência de ser um homem pleno em Cristo, de ser um homem, uma mulher plena em Cristo, enquanto você não tem essa experiência, você fica procurando coisas que podem para te preencher. O caso dessa mulher era o casamento. Procurava um casamento 1, casamento 2, casamento 3, casamento 4, casamento 5, estava partindo para o 6º. Mas ela não era uma mulher satisfeita. E quantas pessoas nós temos hoje em dia que estão tentando ser satisfeitos com casamento, com empresa, com relacionamentos, com coisas materiais, mas que são extremamente passageiras. É um prazer passageiro. Quantas pessoas estão procurando um prazer em baladas, em bebidas, em drogas, mas é passageiro, porque nada preenche. A Bíblia diz que Jesus, quando fez o homem, fez a imagem e semelhança. E talvez você não é satisfeito porque tem um grande buraco interior. E acredite, talvez seja muito grande esse buraco, que não é um casamento que preenche, não é um recurso financeiro que preenche, não é nada disso. A única coisa que vai te preencher e te tornar um homem satisfeito e uma mulher satisfeita, a única coisa é Cristo. Enquanto você colocar a sua expectativa no seu cônjuge, nas suas finanças, colocar a sua expectativa em coisas desse mundo, muito provavelmente você vai continuar tendo sede. Muito provavelmente vai estar faltando algo, como faltava na vida dessa mulher. Falar, pastor, mas eu já estou na igreja, já estou com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. O texto diz que aqueles discípulos foram até Samaria comprar comida natural. Isso demonstra que aqueles discípulos que estavam andando ali lado a lado com Jesus, não é que eles leram a palavra não, eles estavam andando lado a lado com Jesus, eles ainda não conseguiam discernir a Cristo. Por quê? Porque aquela mulher, depois que ela foi saciada, os discípulos foram até Samaria, trouxeram apenas comida natural, ofereceram para Jesus, você está com fome? Jesus falou assim, mas não é isso que alimenta, não são coisas naturais que nos alimentam,
Não são coisas naturais que nos preenchem de fato. Jesus está falando de coisas maiores, que tinha a ver com a vontade do Pai. Mas veja que aquela mulher, que assim que ela experimentou da água viva que é Jesus Cristo, essa mulher que era uma mulher discriminada pelo estilo de vida dela, que já havia se casado 5 vezes. Imagina isso há 2000 anos atrás. Diz que essa mesma mulher, que ela se isolava da cidade inteira para buscar água ao meio-dia, essa mesma mulher voltou saciada, voltou plena e satisfeita com a vida. E diz que ela trouxe toda a cidade. Muitos queriam saber o que aconteceu com essa mulher. Ela foi satisfeita. E quantas pessoas estão no nosso meio, mas estão ainda procurando uma reputação, para que o mundo reconheça. Deixa eu te falar, você vai continuar com sede, porque a fonte não tem a ver com o mundo, não tem a ver com os títulos que o mundo dá, não tem a ver o quanto você tem na sua conta bancária. O reino de Deus não é neste mundo, não é. E quando você compreende isso, e você coloca o seu coração no reino de Deus, você se torna um homem satisfeito, uma mulher satisfeita, e as coisas naturais, eu não quero nem saber, mas acredite, é nesse momento que Deus fala, agora entendeu, agora amadureceu, agora pode receber. Mas enquanto você não compreende isso, você fica correndo atrás dessas coisas, como o mundo também corre, e aí você nada difere daqueles que estão no mundo. Mas uma mulher satisfeita, um homem satisfeito, ele sai. Aquela mulher, quando ela experimentou, ela não tinha mais reputação, mas ela tinha o próprio Cristo nela. E os próprios discípulos que estavam do lado, estavam preocupados com comida natural, mas aquela mulher, ela tinha experimentado algo que havia transformado a vida dela. Ela não estava mais preocupada com a reputação, o que iam pensar, mas porque ela se tornou uma mulher satisfeita, e instantaneamente toda a cidade olhou para ela e falou, o que aconteceu com essa mulher? E ela saiu testemunhando, havia uma grande sede, mas eu fui saciada, e todos foram lá, e muitos creram em Jesus, muitos creram em Jesus. Isso significa que quando você é pleno, que você está satisfeito, as pessoas, você vai abrir a sua boca, e elas vão falar, onde é essa fonte? Aonde é? Eu quero me saciar, eu quero ser um homem pleno, eu quero ser um homem satisfeito. Sabe, muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, e parece que quanto mais nós corremos, mais nós nos cansamos, e parece que nós nem saímos do lugar. Parece, é uma analogia, mas não é muito boa, mas talvez você compreenda. Aqui em São Caetano não tem, mas lá em Pirituba, tinha muito cachorro que ficava correndo atrás do rabo. Alguém já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele corre, ele não sai do lugar, ele corre, eu acho que chega uma hora que ele fica tonto e cai desfalecido, e não pega o rabo. Sabe, tem muita gente que está correndo, que se cansa, não sai do lugar, porque está procurando a fonte errada, está procurando em você mesmo, está procurando em pessoas, em negócios. A sua expectativa talvez esteja no lugar errado, mas quando você entende que o autor e consumador da fé é Cristo Jesus, Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e fim, Ele que é teu sustento, o Jeová Jirê. Quando você veste essa bandeira, o Jeová Nissi, Ele que cura, o Jeová Rafá.
Quando você compreende, você conhece a essência de Deus, e você coloca todo o seu coração, não mais nesse mundo, mas em Cristo, no reino de Deus. É o que fala lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É quando você tira os olhos desse mundo e fala: eu vou viver Cristo, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui por um determinado período. Mas acredite, se Jesus não voltar, um dia nós vamos partir. E nesse dia, se você aceitou o Senhor Jesus, acredite, você está salvo. Mas Jesus tem mais do que salvação para mim e para você. Jesus tem o reino para compartilhar. Você não é simplesmente o filho amado. Quando você entende que você também é co-herdeiro em Cristo Jesus, e que existe uma herança para você tomar posse, um galardão, você fala: o quê? Eu quero tomar posse, eu quero desfrutar. Sabe, é nessa hora que você abraça o reino de Deus. Enquanto você edifica o reino de Deus, acredite, o Senhor vai cuidando das suas coisas terrenas, porque elas indiferem agora. Aquilo que aquela mulher mais queria, que era ser uma mulher satisfeita, ela vivia procurando em coisas naturais, em coisas dessa terra, que podia dar um prazer momentâneo. No caso daquela mulher, é o casamento. Mas quantos de nós, em relacionamentos, em finanças, em tantas coisas, e talvez você já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você percebe que é muito passageiro. Mas Jesus tem a ver com algo eterno, algo que te satisfaz de uma vez. Isso não quer dizer que você não vai ter mais tribulação, não. É justamente nessa hora que você fala, você agradece, porque você já tem tudo que você precisa, tudo. É quando você coloca tudo que você tem nas mãos de Deus. Algumas mães falam: até meu filhinho, até os nossos filhos. Um dia os nossos filhos, eles vão partir, vão casar, vão edificar a sua família. O que nós fazemos até lá? Nós ensinamos, instruímos a palavra de Deus. É o que nós fazemos. Mas quando você descobre que Jesus, só Ele pode te satisfazer, aí você é plenamente saciado. E aí você vai perceber que quando você é saciado, as coisas começam a tomar forma. Fala de casamento. Imagina uma pessoa que está com sede, mas a outra pessoa também está com sede. Metade dela está pleno, metade está vazio, está com sede. Até a matemática explica. 1 meio mais 1 meio dá 1/4. Então veja, tem coisas que Deus é pleno, é perfeito. Agora, quando um está saciado e o outro está saciado, aí acontece uma sinergia. 1 mais 1 agora são 3, porque Cristo agora está junto. É algo extraordinário. Sabe, nós só conseguimos sermos satisfeitos em Cristo. E esses são os dias de você se posicionar, como essa mulher samaritana, de ser totalmente cheio de Cristo e sair. Aquela mulher, ela entendeu, chamados para fora. Por quê? Porque ela foi lá e ela trouxe toda a cidade. Ela entendeu qual que é a existência, que aquilo que ela tinha experimentado não podia parar nela, e ela trouxe toda a cidade.
Sabe, quando você é pleno, isso fala de um estilo de vida. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Aquela mulher que era discriminada, por conta que ela se tornou satisfeita. Muito provavelmente, ela andava nas ruas e falava assim: foi ela que foi a ponte de Cristo na minha vida. Aquilo que ela era mais instruída, acredite, agora as pessoas deviam olhar gratas a ela, porque ela foi um canal de Deus na vida daquelas pessoas. Sabe, eu sou grato por uma mulher de Deus chamada Fátima Storino, porque ela foi a primeira a entrar com o evangelho na minha casa, antes até da conversão da minha irmã. Ela entrou com o evangelho lá, se converteu, teve uma experiência, e ela via meu lado destruído, mas ela sempre ia lá e falava do evangelho. E eu me lembro até hoje, uma vez ela levou uma senhora, uns 80 e poucos anos, ela falou: a gente ora toda semana por você. E eu fiquei olhando, até parece. E ela falou: nós oramos de joelho. E eu fiquei olhando assim e falei: duvido. Pensei, não falei. E eu me lembro que aquela senhora, ela falou assim: filho, eu vou te mostrar algo. Eu dobro os meus joelhos pela sua vida. E quando ela levantou, ela estava com uma saia, e ela levantou ali aquela saia e mostrou os joelhos dela. Nunca me esqueci dessa imagem. Havia um calos de mais ou menos 1,5 centímetro nos seus joelhos. Ela falou: nós oramos todos os dias pela sua família. E eu fiquei muito constrangido. Foi essa mulher, ela ora, eu não entendia muito o que estava acontecendo. E ali eu aceitei o Senhor Jesus. Mas não mudou muito minha vida. Porque eu estava que nem os discípulos, eu ainda queria coisas naturais. Eu ainda não tinha sido saciado. Não tinha. Mas um dia eu fui. E hoje, o viver é Cristo. Hoje minha vida está completamente envolvida com o reino de Deus. Isso não quer dizer que eu não trabalho, não quer dizer que não tenho empresa, não, mas quem conhece, sabe. Quem anda próximo sabe. Então a empresa é para quê? É só para dar recurso? Não. Para dar testemunho também. É uma oportunidade de me relacionar com as outras pessoas que não sejam crentes. Quando você entende isso, você abraçou o reino. E aí você se torna uma boca profética por onde você anda. Você sai para fora. Não é só para ganhar dinheiro, mas é para você levar o reino. Isso foi o que aconteceu com essa mulher samaritana. Assim que ela foi saciada, agora ela saiu levando o reino para as pessoas. Nós fomos chamados para fora, não para viver o evangelho egoísta, o evangelho voltado para si. Eu estou salvo e pronto. Isso é o evangelho egoísta, imaturo. Mas eu creio que aqueles que têm revelação vão crescendo, vão avançando e são saciados. Nessa hora nós saímos para fora. E eu fiquei pensando: Deus, nós vamos sair agora nesses dias com as duplas evangelizando, mas vai ser só um projeto. Será que nós vamos acabar só nesse projeto, nesses 21 dias? E qual tem sido a minha oração? Para que não seja apenas um projeto, mas que esse seja o estilo de vida de uma igreja saciada.
o estilo de vida dos jovens apaixonados, o estilo de vida onde você acorda e fala, hoje eu quero ter a oportunidade, eu vou comprar o pão, eu vou encontrar alguém na fila, e vou falar, Jesus te ama. Comece a fazer isso. Pastor, eu não sei evangelizar. Esse é um grande engano, um grande equívoco. Você precisa simplesmente abrir a sua boca e testemunhar. Falei, eu não sei, mas Jesus mudou a minha vida e tem mudado a minha vida. Jesus cura o cego e falam, quem foi que te curou? Ele saía pregando? Não. Ele só falava assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Você pode sair falando, eu não sei, eu só sei que eu era um homem insatisfeito, mas encontrei a verdadeira alegria, eu encontrei a verdadeira pérola. Aquele que encontra a verdadeira pérola, vem de tudo. A verdadeira pérola é Cristo. Sabe, esses são os dias de você experimentar, de ser um homem e uma mulher, ousado e usado por Deus. Irmãos, como é prazeroso quando alguém aceita Jesus e você começa a acompanhar, não é só a vida daquela pessoa que é transformada, mas acredite, a sua é infinitamente mais transformada. E esses são os dias da igreja ser despertada por algo novo, por uma paixão nova. E eu achei o tema desse jejum extraordinário, porque o tema desse jejum é ser a verdadeira igreja. O evangelho não pode acabar em nós, porque se acaba em nós, nós ignoramos o sacrifício de Jesus na cruz. Quantos têm compreendido? Sabe, queridos, estou vendo o horário aqui, e nós vamos orar. Eu sei que muitos fizeram duplas, e muitos aqui também não têm duplas, mas eu queria te desafiar a formar, procurar o seu livro e falar assim, olha, eu quero fazer parte disso, eu quero ser saciado, levando o evangelho, eu quero experimentar dessa fonte de satisfação, ser um homem e uma mulher satisfeito. Como isso é bom. E a minha satisfação, acredite, não está no meu casamento, porque o dia que o casamento desajusta, pastor, seu casamento desajusta, agora bem menos, antigamente desajustava bastante. Mas se a minha expectativa estiver só no casamento, talvez eu não tivesse mais nem casado. Se a minha expectativa estiver só nas finanças, talvez ia ser amargurado. Se a minha expectativa estivesse em relacionamentos com determinados amigos ou parentes, talvez eu fosse um homem frustrado, uma mulher frustrada. Mas quando essa expectativa está em Cristo, tudo se faz novo. Tudo é uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Sabe, muitas vezes, em áreas da minha vida, durante esse processo de transformação, dessa alma que grita por tanta satisfação, que nós nos convertemos, o Espírito está pronto, mas a nossa alma, ela grita, ela precisa ser transformada. E nesse processo, quantas vezes alguma coisa saiu do controle e a alma gritou, se manifestou. O que vai ser? Quantas dificuldades? Mas eu sempre manifestei o poder da palavra. Eu sempre estava com a fé em Cristo. O Caleb era pequeno, nós passamos uma dificuldade financeira terrível. Não entendia.
não entendia. E eu lembro que um dia a Paula chegou para mim e falou: amor, precisa comprar leite. Não tinha dinheiro para o leite. Sabe aquela história do filho e o cartão? O cartão já estava estourado. E eu lembro que eu fui para o prédio da igreja. Estava lá na Manuel Coelho ainda. Acordei no outro dia de manhã, eu fui chorar para Deus. Uau! E eu falei para Deus, dando graças, porque eu sabia, falei: Deus, a pressão é grande, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre nessa área. Eu sei. Talvez a área que você esteja sendo mais assolado, quando você coloca sua expectativa em Cristo, é ali que o Senhor vai fazer um milagre. Quantos estão compreendendo? Mas nessa hora você vai para os pés do Senhor, e com a sua palavra, o poder do sangue. Ou então você se frustra. De que adianta viver o Evangelho? Cadê a graça? Deus, murmurando. Para de murmurar. Porque se minhas expectativas estivessem na finança, eu estaria murmurando. Mas porque minha expectativa estava no Senhor. Falei: Deus, grande é a luta, e esse é o sinal que grande será a vitória. Expectativa no lugar certo, em Cristo. Sabe, esses são os dias de você alinhar as expectativas da sua alma e ser completamente saciado em Cristo. E quando as lutas aparecerem, não fique à mercê da sua alma, mas clame o poder do sangue, determine a vitória, e você vai ver o cenário sendo completamente transformado, porque você está saciado. Como isso é bom. Talvez você esteja desanimado esses dias. Pastor, esse projeto agora, nós vamos sair para evangelizar, eu estou meio desanimado. Está desanimado porque sua expectativa está em coisas e em homens. Coisas e homens vão nos frustrar. Mas aquele que te chamou, aquele que te escolheu, esse é um bom pai, que te forja com uma estrutura celestial. E esses são os dias em que Deus quer mudar a história, o cenário da igreja. Muitos estão se esfriando, mas acredite, tem uma geração se levantando com o poder do Evangelho nos seus lábios. As nossas crianças estão com esse poder do Evangelho. Mas isso não é só para as nossas crianças, isso é para você. Talvez você pense: mas os dias já estão avançados, que mais? Passei anos sem ter todo esse prazer. Não tem a ver com anos, com os anos passados, não tem a ver. Aqueles discípulos estavam andando ali um bom período com Jesus, não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com a experiência. Com a experiência. E esses são os dias de você ter uma experiência com o Senhor Jesus. Todos os dias são dias de experiência. Quando você acorda com essa expectativa em Cristo, hoje é um dia da manifestação do poder de Deus através da minha vida. Sua vida é diferente. Sua vida agora não está mais na expectativa dos clientes, dos pacientes, dos negócios. Isso vai acontecer de uma forma corriqueira, como todos os dias. Mas quando você se coloca numa posição de ser um canal desobstruído da glória de Deus, os céus se abrem e você começa a experimentar. Quantos estão compreendendo? Eu quero orar por você agora. Se você tiver com essa dupla, junta aí com essa dupla. Nós vamos orar agora, amém? Aleluia. Eu quero enviar essas duplas agora aqui. Nós já fizemos isso no começo do jejum, mas eu quero fazer isso agora de uma forma mais efetiva.
junta com a sua dupla. Se você não tem dupla, junta aí com sua célula. Mas nós vamos orar agora, amém? Aleluia. Vamos orar. Junta com a sua dupla agora e fala: eu quero orar. E quero determinar que vai ser um tempo de glória, de poder. Uma música mais animada. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por esse jejum de 21 dias. E nós enviamos agora, Senhor, a tua igreja. Enviamos agora, Deus, esses homens e mulheres de Deus, que nesses dias, ó Deus, vão experimentar do poder do Evangelho da graça, que vão experimentar, viver dias sobrenaturais, dias de unção, dias de poder, dias de transformação, em nome do Senhor Jesus. Transforma-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Deus. André, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, para que a tua igreja seja satisfeita, que a tua igreja seja completamente saciada, completamente sarada, completamente cheia da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, para que esses homens sejam despertados, debaixo do poder do teu sangue, da tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero determinar, Pai, que as nossas celas serão permeadas pela tua vida, pela tua unção, que os visitantes serão atraídos por conta de uma igreja saciada, de uma igreja sarada, em nome do Senhor Jesus. Rica laralabastúria laralabas, em nome de Jesus. Ore catalaralabastúria laralabas, em nome de Jesus. Ore calaralabastúria laralabaxere catalarabas. Oh, aleluia. Queridos, você que está orando, continue orando. Mas você que já orou, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? E nós vamos ter as boas novas do poder do Evangelho, amém, queridos? Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria